Fala pessoal, fazer um videozinho aqui, faz tempo que eu não faço vídeo nenhum, aqui é para mostrar, né, algo que a gente tem falado, pelo menos, né, eu tenho tentado falar aí diariamente, que é a questão da importância de ficarmos, por assim dizer, bons em encontrar regiões que podem ser interessantes para a gente ou fazer uma entrada, né, ou para servir para alvo, né, de um trade já em andamento. E aqui eu vou falar do Fibonacci, ferramenta aí que muitos de nós gostamos de usar, tá? O exemplo de hoje aqui é o Fibogap, né? O Fibogap de hoje aí, dia 6 de maio, aqui pelo gráfico de 5 minutos, tá? Então temos aqui um fundo topo, vou entrar no método aqui de Fibogap, eu quero falar sim das regiões, tá? Então se eu tenho um Fibogap aqui, pessoal, se eu estou desde o início do dia, vamos imaginar que eu estou olhando aqui para essa região do 7,6, que é a primeira retração, então eu vou ficar olhando o gap para cima, né, uma eventual continuidade do movimento para o que podem ser os alvos, né, 111, né, e assim por diante. Então, se eu estou procurando para uma oportunidade por aqui nessa faixa de preço, então vamos lá. O meu risco aqui seria algo próximo a 450 pontos para arredondar, e o 111 seriam 400 pontos. Então, te daria aí um para um, bem arredondando. Se fosse sim percorrer os alvos seguintes, aí essa brincadeira ficaria melhor, porque eu teria 450 de stop, o 141 seriam 1000 pontos e o 161 1.400 pontos, então daria aí coisa de 2,5, né, 3 para 1, 4 para 1, algo próximo disso, tá? Nós já sabemos aqui, obviamente, o que, que aconteceu, o índice realmente foi lá e cumpriu, né, aqui o 141, passando aqui pelo 111, que poderia ser um enrosco, passou direto para lá no 141. Então, para que, que serviria, então, se eu comprei aqui no 7,5, na região do 7,5, para que, que serviria o 111, 14161? Para ser meus alvos da compra, ou seja, fontes para vender, no meu caso, que estou comprado, encerrar o trade. E para quem está zerado, está líquido, né? Essas regiões podem ser regiões para venda, né? Para você tentar fazer um trade vendido, que nesse caso aqui seria, na origem, um trade contra tendência, já que o ativo está subindo, tá bom? No grupo hoje alguns falaram, né, dessa possibilidade de vender aqui nesse 141, né, que chegou esticado, deixou um doji, é um trade contra tendência. Se você olhasse para esse 141 e pensasse assim, cara, o 141 é o alvo do comprado, o comprado vai ter que vender. Pô, então vou entrar vendido porque se eu entrar no 141, para onde eu vou olhar caso o índice volte? Vou olhar para voltar no 111, vou olhar para voltar no 7,6. Então como é que ficaria esse negócio aí? Então esse doji aqui me daria um stop de aproximadamente 400 pontos. Até o 111, que seria o primeiro alvo, vamos colocar dessa forma, 400 pontos, 1 para 1. Tá? E se fosse até o 7,6, 1.100 pontos. Então a gente está falando de quase, né, 3 para 1. A gente já sabe aqui que acabou passando aqui, então passou do 7,6 aqui, coisa aí de 500 pontos. Então o seu trade que começou aqui como 400 pontos de risco, chegou aqui na extensão máxima, te dá 1.700 pontos. Beleza? Então chegou aqui, acabou meu trade. Entrei vendido, acabou meu trade. O que, que eu vou ficar esperando agora aqui para fazer? Um repique até esse mesmo 7,5 aqui, para depois buscar o 23. Né? E aí, nesse caso, já pensando em venda, perder o fundo anterior e essas coisas todas que já sabemos. Mas foca na região. Tá? Então, se eu achar que é venda aqui nesse 7,6 e o meu alvo está aqui no 23, então a gente está falando de 1.200 pontos. Então, nesse caso aqui, que risco ficaria ali 400 pontos, dependendo, obviamente, de onde você vendesse. Tá? Inclusive, você pode determinar seu stop a partir do seu alvo potencial. Se o alvo potencial são 1.200 pontos, poxa, para manter 3 para 1, eu aceitaria aí 400 pontos de stop, porque aí eu perco 400 e posso ganhar 1.200. É uma outra maneira de fazer isso, mas também é um outro papo. E aí desenvolveu o movimento. Tá aqui, 23, até falamos no grupo mais cedo, né? 23, se você quisesse comprar, embora já estava aqui no movimento caindo, né, de fundos, topos e fundos descendentes, tá? Se você quisesse comprar, qual seria o seu primeiro alvo? O 7,6, né, o Fibonacci aqui. Então, como é que ficaria o risco retorno? Né, você teria aqui mais ou menos 1.000 pontos de alvo. Qual o seu stop? Se você usar 300 pontos de stop, você teria aí 3 para 1 de risco retorno, alguma coisa do tipo. Não foi uma compra fácil, tá? Porque ficou sambando por aqui, parecia que ia seguir. Quem estava vendido aqui talvez ficasse acreditando que poderia seguir. Não seguiu, fez o movimento e entregou lá 1.000 pontos. Aí, no resto do dia, já sabemos que estou consolidado aqui, ó, entre 23 e 7,6, tá bom? E olha só que interessante. Se você ficasse olhando para esse 7,6 como a sua área para vendas e o seu 23 como área para compras ou sair da venda, olha quantos movimentos que não evoluíram muito aconteceram. Esse primeiro aqui, 370 pontos de stop, seu alvo seria 900. Chegou a andar 500 pontos. Então, poxa, andou uma vez e meio o seu risco, talvez você colocasse no 0 a 0, sairia sem nada. Aqui de novo, 7,6, olha aqui.
seu risco ficaria em torno de 200 pontos. Seu alvo é onde? O 23, seu alvo 1, tá? 23, então você teria aí 200 pontos para perder para tentar fazer 1000. Pô, 5 para 1, beleza. Mastigou, andou 400, voltou, depois chegou aqui, tá dando 800 pontos para um risco de 200. Estamos falando aí de 4 para 1, beleza? E não chegou no 23. E por fim, já agora aqui no fim do dia, olha aqui, a combinação dojin, candles pequenos, região que já sabemos que é uma região potencial para vender. Olha o seu risco aqui, 220 pontos, o seu alvo continua sendo aqui pelo alvo 1, tá, pessoal? O 23. Então, 900 pontos aqui, mastigou, mas veio aqui 900 pontos, tá? Aí agora aqui, digamos que tem pregão ainda pela frente. O que você faz aqui nesse 23? Tá vendido? É o seu primeiro alvo de venda, você pode sair, apertar seu stop e tudo mais. Não, mas eu estou zerado, cheguei agora. Ué, essa região te oferece que risco retorno? Se eu compro agora, eu tenho 1000 pontos para fazer. Se eu encaixar um stop aqui de 200, 300, eu vou ficar com 5 para 1, 3 para 1, alguma coisa do tipo. Eu não estou dizendo que esse movimento vai acontecer ou que é para ser compra. Cada um vai ter a sua maneira de operar. O ponto aqui em questão é regiões. Tá? Encontrar regiões. Qual é o nosso papel então? É esperar chegar nessa região. Então digamos que você aqui está olhando esse 7,6, mas na verdade você quer comprar aqui no 23. Tá? Não chegou no 23, caiu, não chegou no 23, só chegou aqui. Então você não fez nada aqui nesse período todo. Por quê? Porque não chegou no ponto que você identificou, aqui usando Fibonacci, que é o comum ponto para você entrar. Então você não faz nada. E esse é um desafio. Às vezes nós temos, né, seja Fibonacci ou outras ferramentas, maneiras eficientes de encontrar regiões interessantes, né, para a gente fazer um trade, servir de nosso alvo, coisa do tipo. Só que a gente não espera chegar lá. Né? Para entrar é fundamental. Quando é alvo, às vezes a gente zera antes, porque já está satisfeito, ou acabou pegando o nosso trailing stop, né? A gente vai ajustando o stop com o trade de andamento para proteger e tudo mais, e às vezes acaba nos tirando antes de chegar no alvo. Essas coisas acontecem. Mas para entrar, a gente tem que ter essa paciência, né? Esperar chegar nas regiões, porque senão, para que servem nossos estudos? O estudo antes do mercado, enfim, para que ele serve se a gente marca as regiões e não espera chegar lá? Não faria muito sentido, né? Mas é isso, é só uma leitura aqui, uma visão. Espero que possa ajudar aí. Um abraço.